Você está ouvindo agora um podcast do Canadá para brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio, que mora em Port Coquitlam, próximo de Vancouver, aqui na costa oeste do Canadá. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme. E aí? Como é que tá o centro de Vancouver? Tudo bem, Caio. Eu vi no seu Instagram, foi no Instagram que você publicou que um urso entrou no seu quintal. É verdade isso ou foi o seu vizinho que estava bêbado e achou que estava entrando na casa dele? Não, foi um urso. A segunda vez esse ano. E onde está essa foto? Tá no seu Instagram? Tá no Instagram. Quem quiser ver a foto, eu coloco foto todo dia, né? Tá no instagram.com/prezia. Lá eu coloco, eu atualizo o Instagram pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Ah, tá bom então, Caio. Me atualize sobre os ursos lá. Tá. Pra quem não sabe, o Caio mora no último lugar do Canadá antes dos ursos, né? Nossa, parece que eu moro no interior do Canadá. Fica só meia hora do centro de Vancouver. Tem a casa do Caio, tem uma vila de ursos e depois a casa do Papai Noel. Ô Caio, eu não vou te perguntar se você sabe qual é a edição desse podcast, porque está no nosso roteiro aqui e a gente está no podcast número 87. 87, Caio. Acho que eu já comentei no podcast anterior, a gente precisa se inscrever no Guinness Book, porque eu imagino que não há nenhum outro podcast sobre imigração, estudo, trabalho no Canadá, que chegou a 87 edições, né? E a gente vai fazer, acho que no próximo mês, né? Não me lembro já, faz tanto tempo, né? A gente vai fazer 5 anos esse podcast. Já fez, esse ano já fez. Já fez 5 anos, né? Já. Poxa, é da idade do meu filho o podcast. Já fez. Então, esse podcast, e é engraçado que esse podcast não era para ser um podcast, era para ser um áudio ou um vídeo para os nossos assinantes VIP, né? A gente tem uma comunidade privada no Facebook somente para os nossos assinantes, então esse vídeo era para responder uma pergunta de um assinante que ela postou no nosso Facebook privado, uma pergunta que eu acho que, eu diria que é uma das perguntas chaves, e o assunto que a gente vai tratar nesse podcast é fundamental para aqueles que estão começando o plano de imigração, que é exatamente falar sobre empolgação, né? Como que você mantém empolgação, como que você leva à frente e mantém o seu plano vivo, né, de vir para o Canadá. Eu acredito que a pergunta dela, né, a gente vai comentar mais para frente, né, cara? Sim. Antes de falar da pergunta dessa nossa assinante, deixa eu ver, a gente tem aqui alguns recados para dar, né, cara? Sim. O primeiro recado é que a gente teve a felicidade de ver que cerca, eu acho que mais ou menos, né, por volta de 50 assinantes da nossa área VIP realizaram um encontro de assinantes em São Paulo. Sim, a gente já, na nossa comunidade, a gente já divulgou vídeos e fotos do encontro e eu fiquei super feliz. Eu gostaria de parabenizar todos os que organizaram e que participaram, né? Sim, E eu diria até que exatamente esse encontro já faz parte do tema, já responde parte, né, do tema desse podcast, é como se manter empolgado. Eu acho que uma das formas é exatamente essa, que a gente vai comentar mais daqui a pouco, né? E Caio, eu fiquei ainda mais feliz em saber que o pessoal também está se organizando no Rio de Janeiro, acho que em Belo Horizonte, né, em Brasília, né? Diversas cidades, acho que Recife também, diversas cidades, o pessoal está se organizando para fazer encontros. Se eu não me engano, no Rio aconteceu nesse final de semana, ou vai acontecer durante essa semana. Excelente. O pessoal está se organizando aí. Isso é muito bom. Esse era o nosso objetivo, né? Sim, porque a gente fez um encontro de assinantes em Vancouver, aqui onde a gente mora, né? E foi curioso que o pessoal ficou empolgado de ver o vídeo, né, as fotos do nosso encontro, e aí surgiu, né, esse encontro em São Paulo, e agora, pelo jeito, parece que as principais capitais, principais cidades do Brasil vão ter encontros de assinantes da nossa área VIP. Sim, São Paulo, inclusive, vai ter o segundo encontro agora no mês que vem já. Segundo encontro no mês que vem. A gente está muito feliz em ver muito legal. As pessoas se movimentarem, né, que é exatamente por aí, né, cara? E, Caio, uma outra pergunta que a gente recebe muito é sobre quando a gente vai abrir vagas, né, novas vagas, assinaturas para a nossa área VIP. Inicialmente,
A gente não sei se a gente já chegou a comentar isso em algum post, né? Inicialmente a gente não iria mais abrir vagas esse ano. Nesse segundo semestre a gente só abriu uma vez vagas, né, para assinatura. Sim. E a gente inicialmente não iria abrir novamente, mas a gente começou a receber bastante mensagens de pessoas: eu perdi a última, a única que a gente fez esse semestre. Sim. E aí a gente levou tudo isso em consideração. Então a gente ainda não tem uma data. A gente irá anunciar isso nas próximas semanas. Quando ainda em 2015, né, iremos abrir novas vagas para a nossa área VIP. Então fique atento ao nosso podcast, fique atento à nossa newsletter, basta se inscrever, entrar no Canadá para Brasileiros e colocar o seu nome e e-mail. A gente não faz spam, né, cara? Já adiantando, Sim, a gente só manda informações super úteis e exclusivas. Então, para o pessoal ficar atento que a gente vai abrir mais uma vez esse ano. Caio, antes da gente entrar no tema principal, vamos bater um papo aí. O pessoal, muitos assinantes, muitas pessoas que já acompanham mais de perto o nosso trabalho, sabem que a gente tirou férias, né? A gente foi para Kelowna, né? Kelowna no interior de British Columbia, né? Quer dizer, a gente está em Vancouver. Vancouver fica na província de British Columbia e Kelowna é o interior da província onde a gente mora, né? Sim, inclusive, Guilherme, eu esqueci de comentar com você, que a gente estava conversando antes, né, da gente começar a gravar. Talvez eu coloque porque eu gravei a viagem de Vancouver até Kelowna. A viagem inteira, né? Eu coloquei uma câmera no teto do carro e eu gravei a viagem inteira. Então, provavelmente, esse podcast, se você... eu não tenho como garantir, porque né, a gente tem bastante trabalho a fazer essa semana e a gente quer colocar esse podcast aí o quanto antes. Mas eu vou tentar colocar como fundo desse podcast a filmagem, trechos da viagem para Kelowna. Então, se não for nesse podcast, vai ser no próximo, mas eu vou utilizar aí as filmagens, os vídeos que a gente fez como fundo desse podcast. Então, se você está ouvindo no iTunes ou no seu celular, depois você pode checar esse podcast no YouTube, ou podcast 87 no YouTube, que provavelmente vai estar com um vídeo de fundo. Eu confesso que eu adorei a viagem para Kelowna. E assim, a hora que você já sai de Vancouver, né, entra na Highway 1, que é a única estrada que cruza todo o Canadá, né? A hora que você entra na Highway 1, uma hora depois você já começa a ver, já começa a ficar muito bonita a paisagem. Você chega em Hope, né, na cidade de Hope. Para quem gosta de cinema, Hope é onde eles fizeram o filme do Rambo 1, olha, né, anos 80, né? O Rambo 1, quer dizer, quem lembra desse filme, a paisagem é bonita, igual do filme do Rambo. Não, e teve, só contar aqui, né, para entregar o Guilherme aqui no podcast. O Guilherme ele foi 2 vezes já para Hope esse ano, e ele foi nos principais pontos onde tinha cenas do Rambo, ele tirava as fotos lá. Exatamente, às vezes nem todo mundo sabe, acho que a gente só fala sobre Canadá, né? Mas eu adoro cinema, né? Eu coleciono filmes, até quem quiser me adicionar no Facebook, eu coloquei foto da minha coleção aí de filmes, e eu adoro cinema, e eu fui com meu filho ficou super empolgado, a gente fez o roteiro, foi em todos os lugares que eles filmaram o Rambo, né? Indo para Kelowna, a gente passou por Hope também, né? Você também teve a oportunidade de ver onde o Rambo fugiu de moto, né, cara? Foi a parada para almoço lá, né? A parada para almoço e para fazer xixi, né, cara? Você tem que programar isso, né? Mais viajando com família, né? Então a gente parou em Hope, tem um café único e ótimo, o melhor e único café de Hope, né? E aí a gente seguiu, e aí a viagem depois de Hope fica muito bonito, porque você entra nas montanhas mesmo, né? Fica uma coisa bem Canadian, né, cara? Vai subindo, né? Vai subindo, você sobe, você vai subindo por uma hora e meia, né? Aí depois é uma descida só até Kelowna. Aí que fica bonito, né? A minha primeira impressão, dizem que a primeira impressão que fica é verdade, a minha primeira impressão de Kelowna foi a melhor possível, porque você está no topo da montanha, na estrada, né? A estrada vai descendo e você, assim que você vai se aproximando de Kelowna, você vê aquele vale, né? Que Kelowna fica num vale. O Vale do Okanagan, né? O Vale do Okanagan, né? Kelowna fica, tem um imenso lago, que parece mais, quando você está próximo, parece mais do que você está numa cidade de praia, né? Sim. E aí você chega em Kelowna, eu fiquei muito impressionado com a cidade. Eu comparo, a gente já viajou muito pelo Canadá e pelos Estados Unidos, a gente foi para mais de
acho que 15 estados nos Estados Unidos, ele já atravessou o Canadá. E eu diria que Kelowna foi uma das cidades mais bonitas que eu conheci do Canadá. Lembra muito o interior da Califórnia, a parte que tem da Califórnia que tem vinícolas, inclusive Kelowna tem vinícolas, né, cara? Sim, muitas, né? Então eu adorei Kelowna, eu achei uma cidade bonita, cheia de pessoas, de bairros chiques, né, bonitos, a gente passeou bastante lá, Sim. Barcos, iates, e eu fiquei muito impressionado. Me lembrou muito, eu lembro que eu estava passeando por lá, falei, cara, parece que a gente está no interior da Califórnia, né? Não, é bem legal. E, inclusive, eu já tinha ido para Kelowna uma vez de ônibus, né, há muito tempo atrás. Então, fica até uma dica para quem vem para Vancouver aí. Não, eu não diria no inverno, porque o inverno vai ficar mais complicado, Kelowna é mais frio, na estrada também. Mas até para quem tá vindo aí numa época de primavera, verão, vale a pena o passeio, você pegar um ônibus que sai de Vancouver, ele vai direto para Kelowna. De ônibus deve demorar umas 5 horas, umas 5 horas de viagem. Vai lá, fica 2, 3 dias e volta. É uma viagem que vale a pena conhecer Kelowna. Até fazenda de canguru tem em Kelowna. Sim, eu não fui, o Guilherme foi. Então, quem quiser, adiciona, repetindo, o seu Instagram para ver as fotos. Instagram, né, .com/Prezia. /Prezia, ou me adiciona no Facebook, é o meu nome, Guilherme, espaço Prezia, né? E aí você pode me adicionar lá, eu aceito você como amigo, você pode ver algumas fotos da viagem para Kelowna. Cara, agora falando do tema principal, né, que esse é o motivo da gente estar gravando esse podcast. Vamos lá. Obviamente, a gente vai preservar a identidade do assinante, até porque é uma mensagem que foi colocada na nossa comunidade privada. Então, mas assim, a identidade pouco importa, o importante é exatamente o conteúdo, né, a pergunta dela, né? Então, cara, eu vou ler aqui claro, eu vou resumir, né? A pergunta dela foi um post bem grande, mas basicamente o que ela falou foi isso: entrei na área VIP essa semana, estou super empolgada. Hoje o meu desejo lateja lateja ainda mais, pois quero um futuro melhor para minha família e principalmente para minha filha. É impressionante, né, cara? Quando você tem filho, você valoriza ainda mais a qualidade de vida que tem aqui no Canadá. E aí ela prossegue dizendo: tem dias que acordo cheia de confiança de tudo vai dar certo. Porém, tem dias que eu acordo cheio de dúvidas, né? Imagino, né? De insegurança, etc. Sim. Eu gostaria primeiro parabenizar essa assinante por ter compartilhado esse temor, né? Essa insegurança dela, porque eu imagino, Caio, que todo mundo que está planejando vir para o Canadá tem isso daí, né? Sim, bate uma insegurança, uma dúvida, né? Porque é um processo a médio e longo prazo. Então, em algum momento, você vai sentir uma certa insegurança, uma dúvida, ou, né, algo que você não esteja totalmente confiante, né? É normal isso. E até para responder a dúvida dela, a gente separou 4 dicas, 4 aspectos, né, que você deve focar e ter atenção para aumentar a empolgação, melhorar a energia, né? E prosseguir com o seu plano, né, sair do passo número 1 e seguir com o seu plano. Então, cara, eu vou comentar, né, vou citar aí a primeira dica que a gente numera aqui, que é, dica 1, diferencie aquilo que é importante agora daquilo que você só vai precisar se preocupar depois. Ou seja, né, passo a passo, né, preocupação por preocupação na hora certa, né, cara? Sim, porque quando você começa quando você decide, eu vi isso na internet, eu fui lá ler o blog, né, do Caio, eu tô decidido a sair do Brasil. É um processo longo, vai vir diversas coisas na sua cabeça, não só em relação ao Canadá, mas em relação ao Brasil, você tem que sair do Brasil. Então a gente vê que tem muita gente que fica muito preocupado, acaba ficando estressado com essa questão de a quantidade de informação, o que eu preciso saber, o que eu não preciso saber. Então, assim, basicamente, eu diria que a maioria das pessoas, aí 99% das pessoas, vão se encaixar em uma das duas situações. A primeira delas é, você decidiu que você quer sair do Brasil, vir para o Canadá, e você precisa juntar dinheiro. Então, se você está nessa etapa, você vai precisar, esquece do resto, foque na parte de economizar dinheiro. Você continua sua pesquisa, contato com outras pessoas para manter essa motivação, mas você tem que focar a sua energia em economizar dinheiro e principalmente em como você pode fazer mais dinheiro.
Então essa é uma primeira situação que uma boa parte das pessoas, talvez a maioria das pessoas vão se encontrar. A segunda delas é, você já tem o dinheiro, ou você está próximo de ter o dinheiro, então você está pensando se você estiver pensando em imigrar do Brasil para o Canadá, ou seja, você ainda está no Brasil, você vai tentar aplicar para um processo de imigração ou o Express Entry, você tem que focar nessa parte do inglês, na tradução e validação de diploma, então você tem que focar basicamente nisso. Se você tem o plano de vir para o Canadá fazer faculdade, ou vir estudar, aí você vai focar nessa questão apenas de college, dos cursos e fazer o melhor planejamento possível dentro dessa questão. Então, tanto na primeira situação quanto na segunda situação, você não precisa se importar muito com as regras de imigração, porque a gente vê que tem muita gente que se preocupa com isso. Só que esse processo de você sair do Brasil e vir para o Canadá é um processo médio e longo prazo. Então, a regra que você pode estar vendo agora e se baseando todo o seu plano, ela pode mudar daqui a pouco. E a gente viu, para quem já acompanha a gente há um bom tempo, ou se você for em podcasts antigos, você vai ver que as regras de imigração elas mudaram assim, consideravelmente nos últimos anos. E, inclusive, essa semana a gente publicou um post no blog que também o novo primeiro-ministro canadense foi eleito, o Justin Trudeau, e que também ele pretende também facilitar a imigração em alguns pontos. Ou seja, as regras elas vão continuar mudando, né? Então, você não pode ficar tão preocupado ou tão preocupada com as regras de imigração nesse momento. O que você precisa fazer agora? Você precisa economizar dinheiro? Vai lá, economiza dinheiro, faz mais dinheiro, trabalha hora extra, faz tudo que for preciso para melhorar essa questão financeira. E se você já tem o dinheiro, foca nessa parte de pesquisas específicas, nessa parte de curso, na parte de faculdade, e no planejamento de tempo, ou seja, daqui quanto tempo que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer uma prova de inglês daqui tal mês, eu vou precisar mandar minha matrícula daqui 3, 4, 6 meses, você foca mais nessa questão das datas. Então, só que a gente vê muita gente se preocupando muito com as regras de imigração, e eu diria que isso é o que talvez uma das coisas que você deva se preocupar, não se preocupar, né, mas focar por último, não agora, nesse momento que você está decidido a sair do Brasil. É curioso, né? Até eu comparo isso assim, você está caminhando, você tem 10 pedras a carregar, você só precisa carregar 2. Para que você vai carregar todas ao mesmo tempo? Se você colocar todas, né, num saco para carregar, uma hora ou outra você vai cansar e você vai parar de caminhar. Eu acho que é isso que às vezes também assusta muita gente, a pessoa fica estressada porque ela acha que ela precisa saber de tudo, ela acha que ela precisa saber exatamente como é que é o campo de trabalho dela no Canadá, como é que funciona tal processo de imigração, sendo que a pessoa tem o objetivo para imigrar daqui a 1 ano, né? Então, deixa isso de lado, foca naquilo que você realmente precisa. É até curioso, cara, que ontem eu estava conversando com um amigo meu, que eu já conheço há 30 anos, a gente fez escola fundamental junto, né, colegial junto, a gente era vizinho, né, e ele migrou para a Austrália, ele estava comentando isso, eu até brinquei, poxa, Mauro, você tá na Austrália, migrou e tal, ele falou assim, o negócio é que eu nunca estressei, eu nunca me preocupei, quando eu estava em todo esse processo, eu não estava estressado e preocupado, eu fui deixando cada etapa acontecer. Sim. E eu comecei a lembrar da minha época que eu estava imigrando, foi isso também, cara. Por 1 ano e meio, né, quem já acompanha nosso podcast sabe, por 1 ano e meio eu foquei em economizar dinheiro. Depois eu foquei em comprar o curso de inglês, né, onde eu ia estudar, comprar passagem para o Canadá e aprender inglês. Então o meu foco por 6 meses, lembra que a época que eu estava aprendendo inglês, era só inglês, era só aprender inglês. A mesma coisa comigo. Em nenhum momento eu fiquei... Olha, eu não me lembro de quando eu estava no Brasil, eu não me lembro de ter entrado no site da imigração canadense. O meu foco principal era escola e faculdade. Eu nem sabia quais eram os processos disponíveis de imigração na época. Eu diria que o meu passo a passo foi: passo 1, economizar dinheiro, passo 2, inglês, aprender inglês, passo 3, college, passo 4, imigração. Eu lembro até, Caio, de um filme, não sei se você lembra, do nosso querido Bob, é um filme de comédia da década de 90, né, que a gente assistia bastante, passava na Globo, sim, né? Acho que era o Bill Murray, né, o ator, né? Ele fazia um personagem que tinha dificuldade de sair de casa, ele tinha uns pânicos de sair de casa. Sim.
E aí o psiquiatra falou para ele, por que você não pensa em passo a passo, né? Acho que baby steps que ele chamava, né? Então você faz, primeiro pensa como você vai chegar no elevador. A hora que você estiver no elevador, como que eu vou sair do prédio? Quando você chegar na esquina, como que eu vou até a outra esquina? Então você separa, né, a sua ida para o psiquiatra, né, em diferentes etapas. E é engraçado, até hoje eu lembro desse filme, eu falo, poxa, apesar de ser uma comédia, ela funciona para tudo na vida, né, de você separar as coisas por passos, né? Sim. E não colocar tudo dentro de um saco e tentar carregar tudo ao mesmo tempo. Não, inclusive, as pessoas que estão aí nessa situação de eu vou estudar, vou fazer inglês, vou fazer uma faculdade ou college. A questão é a seguinte, então imagina, você está planejando agora que, vamos supor, a gente está em outubro, né, final de outubro de 2015. Você quer vir para o Canadá em julho de 2016. Aí você vai fazer um college no mais rápido possível, um college de 1 ano. Ou seja, você vai se formar em junho, julho de 2017. Você realmente acha que as regras de imigração agora vão estar idênticas em julho de 2017, quando for o momento que você vai aplicar? Provavelmente não, né? Então, não tem por que se preocupar com isso agora. Então, cara, vamos passar para a dica número 2. Que é o show pensamento negativo, né? Isso daí parece até um livro de autoajuda, mas o pensamento negativo atrapalha a gente muito na vida, principalmente em questões como essa, né? Sim. Então, você procure fugir do e se, né? Aquele e se, em inglês é o if, né? Sim. E se o dólar subir? E se eu perder meu emprego? Ou se eu mudar de plano? Ou se as regras de imigração mudarem? E se eu não conseguir uma oferta de trabalho? E se eu não gostar da faculdade? E se eu não me adaptar? EC. Fuja desse pensamento negativo. Isso daí é a maior armadilha mental que existe, a negatividade. Não, inclusive, a respeito... A gente tem que trazer a situação do dólar, porque tem muita gente falando sobre isso, a questão do o dólar está subindo, o dólar subiu, agora está estabilizando, mas pode subir, vai subir de novo. A gente não sabe, né? Mas e eu vi muita gente falando assim, eu desisto, não tem como, o valor do dólar tá impossível, eu tava planejando, só que agora o jeito que tá não vai dar mais. E a questão é a seguinte, na época que eu vim pro Canadá, o dólar tava praticamente no mesmo valor que tá agora. Eu não lembro se tá 10 centavos a mais ou a menos, mas estava em torno desse valor. E durante o meu planejamento, eu queria 1 ano e meio aí, pelo menos de planejamento, enquanto eu estava organizando tudo, economizando dinheiro para vir para o Canadá, o dólar ele deu uma subida naquela época também, né? Entendeu? Então eu estava numa situação muito parecida que muita gente está agora. E eu teve uma variação, sei lá, de 20 centavos, 30 centavos em alguns meses. E ao invés de eu pensar, não, acabou, não vai dar, vai ser muito caro, eu pensava, não, bom, só como um valor exemplo, eu estava economizando 20 mil dólares. Se eu pegasse a diferença do valor do dólar naquela época, vamos colocar 20 centavos, eu precisaria economizar 4 mil a mais só. Eu precisava cobrir aquela diferença. E foi o que eu fiz. Eu acabei atrasando a minha viagem em, acho que, uns 4, 5 meses para completar aquela diferença do valor do dólar. Que eu estava planejando inicialmente 1 ano e meio, como o dólar subiu, eu fiz a conta só da diferença do dólar que tinha aumentado, e falei, bom, eu preciso agora só de mais 4 mil, então eu atraso minha viagem 4, 5 meses, não vai fazer diferença nenhuma, eu já estou há 1 ano e pouco fazendo isso, o que custa esperar mais 4, 5 meses, entendeu? Então e a gente vê que tem muita gente que utiliza às vezes essa questão do dólar para trazer aquele pensamento negativo, de falar assim, não vai dar, ou vou desistir. Não faz isso, né? Se você realmente tem intenção de sair do Brasil, pensa positivo e pensa em encontrar uma solução e não simplesmente em desistir, porque provavelmente se daqui uns 2 anos ou 1 ano, ou daqui a pouco o dólar começar a baixar, aí você vai se arrepender de ter desistido naquele momento só porque do valor do dólar que ia aumentar em uma diferença não muito grande no seu planejamento.
Cara, eu acho, sendo bem sincero, permita-me ser sincero, eu acho que essa questão do dólar, às vezes, não estou dizendo que são todos os casos, chega a ser uma desculpa. Ah, sim, sim. Porque a gente acompanha, faz 10 anos que a gente recepciona, encontra com brasileiros, acompanha, né, os brasileiros chegando aqui, se estabelecendo aqui em Vancouver. Eu diria para você, o brasileiro ele tem esse tipo de preocupação para economizar dinheiro antes de chegar no Canadá, e aí chega aqui você vê muitas pessoas alugando apartamento caro, mobiliando com móveis mais caros, comprando carro, celular, etc., passeando, indo para Las Vegas, indo para Whistler, etc., né? Vai pra Whistler, vai pra Vitória, compra um iPhone ou mora no centro da cidade para ficar mais próximo da escola, ao invés de pegar um metrô aí por 20 minutos. A gente vê que a mesma regra que a pessoa estava aplicando no Brasil, ela não aplica quando ela chega. Eu diria para você, os meus primeiros anos, a gente morou junto um tempo, né, e depois cada um foi por um seu canto, mas os meus primeiros anos aqui, eu pegava móvel que o vizinho jogava fora no apartamento, andava de metrô, andava com a mesma jaqueta, eu economizei o máximo que eu pude. A gente a gente comia miojo com carne moída de terceira, por meses. Né? Eu lembro, tem até uma foto do meu primeiro apartamento em algum post do blog, se não me engano é o melhor conselho que eu posso dar, né? É um post que já faz um tempo que eu postei, e eu coloquei uma foto do meu primeiro apartamento. Era assim, tinha um colchão que eu comprei usado, uma TV que eu ganhei, nem lembro de quem, eu ganhei a TV, uma TV velha que tinha, eu diria assim, um bombril realmente na antena, e a TV ficava em cima de uma caixa de papelão. Cara, lembra quando o primeiro apartamento que a gente propriamente alugou, você dormia no quarto, dormia na sacada, a sacada tinha vidro, claro, né? Sim. Mas eu dormia na sacada. Então, dá para se economizar muito, não só antes de vir, continue com o pensamento de economizar, não se preocupe em gastar de início, né? Economize o máximo. A variação cambial pode ser compensada com a sua economia aqui no Canadá. Sem dúvida. Ok, agora terceira dica, fique longe de pessoas negativas. Tem a ver com... Tem a ver com o anterior, né? Tem a ver com o anterior, eu acho que aí é mais... essa dica é mais relacionada aos seus relacionamentos, a partir do momento que você decide, né, eu quero sair do Brasil, eu quero ir para o Canadá, eu acho que evitar mesmo, né, pessoas que não concordam principalmente com o seu ponto de vista, e se isolar dessas pessoas, porque elas vão te encher de pensamentos do tipo, EC, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Se essa pessoa que você se relaciona, ela tem algum poder, né, de persuasão em cima de você, né? Você considera a opinião dela, e aí é pior ainda. Eu lembro que quando eu estava planejando vir pro Canadá, eu só tinha relacionamento com 2 ou 3 amigos no máximo, e mesmo assim eu evitava ficar falando do meu plano, né? Porque era um plano só meu, né? Eles não iriam comigo, né, pro Canadá. Então isso daí é uma coisa muito importante. Caio. E é curioso, só para completar isso que você falou, e é curioso, quando você conversa com brasileiros aqui que já emigraram ou chegaram aqui, uma das coisas que eles falam é que esse projeto, o Canadá, sempre foi uma coisa privada e que eles só contaram para os amigos no final. Você vê, isso daí é unânime quando você conversa com as pessoas que já chegaram aqui. Você vê a importância de você manter isso para você por um tempo até tá tudo certo, para que não tenha interferência de pessoas querendo que você fique ou colocando coisas negativas, né, na sua cabeça. E aí, cara, olha que interessante, né? O roteiro desse podcast que a gente preparou, né, com muito cuidado, né, para responder a pergunta dessa nossa assinante. A terceira dica é fique longe de pessoas negativas, então fica a pergunta. Então você deve ficar próximo de pessoas positivas e pessoas que estão com o mesmo plano, né, que compartilham da mesma ponto de vista que o seu, né? Sim. Então, curiosamente, ou na verdade não é curiosamente, que a gente montou com muito cuidado, né, esse podcast. A dica 4 é exatamente isso, é você se aliar e procurar suporte e ajuda e compartilhar a sua experiência com pessoas que têm o mesmo interesse comum que você. E aí, Caio, a gente volta no começo desse podcast, quando a gente estava comentando sobre os encontros que os nossos assinantes VIPs estão fazendo no Brasil, né? Sim, uma das coisas mais legais que a gente vê nesses encontros é que as pessoas elas estão aliviadas de poder encontrar
com pessoas que têm o mesmo objetivo, que não tá com aquela negatividade, não vai dar certo, não. Ela realmente é uma energia muito positiva, porque as pessoas se identificam uma com as outras, né? São pessoas que estão aí com o mesmo plano de sair do Brasil e fazer realmente com que as coisas deem certo, né? Além de estar na mesma frequência, na mesma energia positiva, você pode compartilhar experiências. Às vezes uma pessoa que está nesse grupo, ela já está num estágio um pouco mais avançado, então ela já passou por algumas coisas que você está em dúvida ou gostaria de saber como fazer, né? Sim. Então é como se você juntasse, né, todos os passos juntos, né? A pessoa está no passo 1, no passo 2, no passo 3, elas se encontram e compartilham isso, quer dizer, as pessoas se ajudam, né? E quando você compartilha de repente desculpa te cortar, Guilherme. Quando você compartilha também uma preocupação, por exemplo, um medo que você tem, uma resistência em alguma parte do seu planejamento, essas pessoas que também estão no mesmo barco que você, elas entendem. Entendeu? Se você tá com essa preocupação, que nem essa mensagem que a gente compartilhou aqui no podcast hoje, se essa pessoa chega com uma amiga que não quer que ela saia do Brasil, a amiga vai falar, besteira, não sei o que, ou falei pra você deixar isso de lado, ou você tá certa, fica com o pé atrás. Se você faz a mesma pergunta e compartilha essa mesma preocupação com uma pessoa que tá querendo vir pra cá, essa pessoa vai te dar uma resposta totalmente diferente e ela vai realmente te incentivar a você continuar com o seu plano e vai te ajudar a dar esse apoio necessário. Eu diria mais, né? Em cima do que você está dizendo, se eu desse ouvido para as pessoas que não estavam compartilhando meu plano, talvez eu não estaria aqui no Canadá hoje. Sim, E foi pensando nisso, exatamente porque a gente sabe da importância desse elemento, né, do grupo, né, de você juntar as pessoas com o mesmo interesse, que a gente criou essa comunidade. Sim, na área VIP. Né, e a gente tem isso como uma das coisas mais importantes que você pode ter, o apoio e o suporte. Sim, Então, Caio, se você não tiver mais nada a acrescentar nesse tema, né, eu gostaria de lembrar para, primeiro, entrar no Instagram do Caio, né, que podia repetir, Caio? Instagram.com/Prezia. Pode me adicionar também no Facebook, Guilherme Prezia, e fique atentos, assine também a nossa newsletter, né, basta ir no Canadá para Brasileiros, que abre um pop-up para você colocar o seu nome e e-mail, que nessa newsletter a gente vai te mandar informações de qualidade, informações importantes a respeito de vir para o Canadá, e a gente também vai te avisar, através da newsletter, através do podcast, quando iremos abrir pela última vez, em 2015, para você assinar a área VIP, que inclui, inclusive, essa nossa comunidade privada no Facebook. Sim, então, eu tenho que correr agora para pegar aqueles vídeos de Kelowna lá da câmera para ver se dá tempo de colocar como fundo desse podcast, Guilherme. Tá bom, Caio, bom trabalho. Eu acho que isso deve ser um trabalho muito legal, porque a viagem foi muito bonita, né? Sim. Então é isso. Obrigado a todos por ter acompanhado a gente nesse podcast e um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.